Queridos, Efésios 5,18, diz assim o texto: e não vos embriagueis com o vinho, a qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Em outras traduções vai estar dissolução, em outras traduções vai estar contenda. Mas a gente já tem uma tradução aí que é Almeida Corrigida Fiel. Então, no 3, vamos todos ler junto esse texto, no 3, bem forte. 1, 2, 3. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, amém? Antes de você sentar, você vai aplaudir ao Senhor mais uma vez e vai dar um abraço em pelo menos 3 jovens que estão aí do seu lado e dizer para ele: hoje você sai daqui cheio do Espírito. Abraça aí, irmão. Se possível, abraça do outro lado, alguém que você não abraçou hoje. Isso. Faz isso. Agora atravessa aí o corredor. A gente já vai sentar para ouvir a palavra, mas eu queria esse momento de unidade. Porque brasa com brasa dá chama. Então você vai trocando essa brasa aí com ele e vai dizendo: hoje a gente sai daqui cheio, em nome de Jesus. Eu tenho a certeza disso. Queridos, esse texto ele é um texto muito poderoso. É um texto onde o apóstolo Paulo instrui e chama os cristãos que estão ali no contexto de Éfeso para viver uma vida diferente daquela que até então eles poderiam ser influenciados a viver. Esse texto está ligado à cultura, e à cultura que envolve aquela cidade. Quando nós estudamos a região de Éfeso, no período em que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, nós vamos encontrar no contexto histórico uma região que era influenciada pelas questões de idolatria, dos cultos a deuses, e um dos deuses que eram cultuados na região de Éfeso, e é esse Deus que Paulo combate nesse versículo, e a cultura de servir a esse Deus é o Deus Dionísio. A região de Éfeso era uma região que tinha um templo a esse Deus, e esse Deus Dionísio, ele é o Deus do vinho. E dentro desse contexto, o uso do vinho era uma maneira de parte daquele culto, do culto a Dionísio, a se conectar com o divino que esse Deus representava. Então, o povo... Obrigado, minha irmã. Então, o povo daquela região, ao fazer parte desse culto, automaticamente fazia parte do vinho, porque o culto ao Deus Dionísio estava ligado a viver dessa prática de embriaguez. Fazia parte, era comum, ao entrar no culto ao Deus Dionísio, se envolver com o vinho, porque era parte desse culto provar desse vinho, se embriagar com esse vinho e, ao se embriagar, se conectar com esse Deus que era adorado. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja nesse contexto, ele convida a igreja a não fazer parte do que essa sociedade que está ali inserida faz parte, que é se embriagar para ter essa experiência espiritual que eles buscavam nesse culto. E essa experiência espiritual trazia a eles essa satisfação. Porque quando nós olhamos o texto no original, a palavra asótia, que é a palavra devassidão aqui no grego, em outras traduções vai estar dissolução ou contenda, é traduzido no português como prazer. Então, se a gente fosse olhar, seria: não vos embriagueis com o vinho a qual há prazer. Porque, de fato, o vinho era prazeroso à carne daqueles que se envolviam com esse vinho, com esse culto. Então, as pessoas daquele ambiente já conheciam esse Deus, conheciam o vinho que era oferecido ao culto desse Deus. A prática de embriaguez fazia parte desse culto. Por quê? Porque por meio desse vinho, por meio desse culto, por meio dessa embriaguez, havia satisfação pessoal ali.
Havia prazer pessoal que preenchia eles. E o grande desafio do apóstolo Paulo ao escrever é desafiar essa galera a não buscar essa espiritualidade que lá fora se oferece a partir de um prazer momentâneo. E Paulo vai apresentar para eles, na sequência daquilo que não pode, aquilo que se pode. E o que se pode? Se pode encher sim, mas não encher a cara do vinho que o Baco oferece, ou o Dionísio, mas encher a vida do Espírito que Deus oferece. Então o sobre encher é que a gente quer falar aqui hoje. Mas se encher de quê? Se encher daquilo que se oferece lá fora que é momentâneo, ou se encher daquilo que se oferece aqui dentro que é eterno? Porque prazer por prazer, aquilo que está lá fora te oferece. E Paulo sabe disso. Irmãos, não era ruim o culto. Porque o grande combate, o apóstolo Paulo, era mostrar para eles que apesar deles verem isso como bom, e desconstruir essa cultura de ir lá provar desse vinho, se embriagar desse vinho, Paulo queria mostrar que tem algo que é muito maior. E o que é muito maior? Ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo inclui a mudança e a transformação genuína que só o Espírito Santo pode dar. Em outras palavras, o culto a Dionísio existia experiência momentânea e superficial, mas no culto a Deus, onde o Espírito é aquele que deve nos encher, havia transformação e mudança de vida. Então você percebe que há um caminho que levam essas pessoas a buscarem essa embriaguez, porque levam essas pessoas a uma experiência. Só que isso é muito sério, irmãos. Por que isso é muito sério, juventude? Porque toda experiência que se busca por somente prazer é perigoso. Toda experiência que se busca por somente satisfação da carne é perigoso. E quando a gente olha o culto a esse Deus, tinha algumas características de um culto que poderia hoje ser aplicado. Porque canções tinha no culto também a Dionísio, danças tinha no culto também a Dionísio, alegria tinha no culto também a Dionísio, só que tudo girava da satisfação do corpo e não da transformação desse corpo. E isso é muito sério porque envolve a palavra dopamina. Não sei se você já ouviu essa palavra, e dopamina é uma sensação que a gente busca no corpo quando a gente se satisfaz com algo. E hoje a nossa geração busca muito isso. A nossa geração quer ao tempo todo em busca de alegria, de satisfação pessoal, de prazer. E isso o culto a Dionísio oferece por meio dessa embriaguez. Porque no texto aqui não é sobre entrarmos no contexto de bebida alcoólica, de pode ou não pode. A gente usa muito esse texto para falar de bebida, mas isso é muito mais do que discutir acerca de se bebe ou não. Nesse texto a profundidade está inserida a um comportamento a partir de algo que o mundo oferece. O mundo oferece um prazer, mas esse prazer não é transformador. O Espírito Santo oferece uma vida de alegria, uma vida de satisfação, uma vida de bons sentimentos. Só que isso que o Espírito Santo oferece nos transforma, nos muda. Então o que Paulo quer mostrar para eles é: vocês estão indo atrás de algo que daqui a algumas horas passou. Vocês estão indo atrás de algo que é efeito. E efeito, como diz a palavra, é algo que começa e algo que termina. Mas eu vou apresentar algo a vocês que é maior do que o efeito, é a causa. E a causa é o Espírito enchendo a vida de vocês. E deixa eu falar aqui, jovem, hoje a nossa geração busca o efeito e não a causa. A gente gira cultos, eventos em forma de efeito. E como o pastor Romildo já falou e orou aqui, isso não pode ficar numa tarde de sábado, porque senão vai ser prazer momentâneo, efeito, não. Isso tem que durar amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem, porque o Espírito Santo não é um efeito que vem e vai embora, não. O Espírito Santo é uma causa, ele é eterno, e a gente precisa sentir isso todo dia na nossa vida. Por isso que Paulo então orienta eles a verdadeira presença. Ele diz que quem busca o vinho vive uma vida dissoluta.
A palavra embriaguez aqui no original traz a ideia daquilo que é excesso. Então, o excesso do vinho provoca a perda do controle da consciência. Então, esse vinho consumido contrasta com uma vida descontrolada, com uma vida impulsiva, com uma vida com a consciência mexida. E Paulo sabe disso. Por isso que Paulo prega sobre isso, mostrando para eles que o Espírito Santo proporciona o inverso disso. Ao tempo que o vinho e a embriaguez desse vinho vem para que as pessoas, ao ter esse vinho e a influência desse vinho, sejam dominadas pela embriaguez, porque o vinho domina quem é embriagado por ele, Paulo está dizendo, o Espírito faz com que vocês vivam uma vida de submissão, onde vocês vão ser guiados pelo Espírito. Porque aquilo que você se enche é aquilo que te controla, é aquilo que te governa, é aquilo que te guia, é aquilo que te direciona. Então vocês, quando buscam o vinho, vocês são embriagados e guiados por aquilo que o vinho mexe na consciência de vocês. E por isso, vocês estão dominados por ele. Mas quando vocês buscam o Espírito, ele faz com que vocês se submetam à vontade de Deus e não à sua. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui nessa tarde. Porque, escuta, eu falei isso à tarde com a minha esposa, pela manhã, quando eu estava... Uma dessas conversas que eu falei com ela. Eu li isso num livro, quando eu estava estudando, e isso mexeu na minha mente. No livro falava, não é só sobre ter o Espírito, é sobre o Espírito nos ter. Ser cheio não é só sobre receber do Espírito, é sobre o Espírito ter a nossa vida. Ou seja, quem é cheio do Espírito entrega ao Espírito aquilo que o Espírito sabe o que vai fazer, irmãos. Assim como o vinho, quem se embriaga se domina por ele, e por meio das atitudes que o vinho pode levar, faz o que não é para fazer. Quem é cheio do Espírito, tem o Espírito guiando eles, e por meio desse guiar, faz as coisas que precisam ser feitas. Em outras palavras, muito do que a gente está fazendo errado, porque o Espírito não tem nos guiado. E não tem nos guiado por quê? Porque a gente não tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas hoje, desde a manhã, você está aqui para pedir isso ao Espírito. Eu não quero ser guiado pelas minhas vontades, pelos meus prazeres, pelos meus desejos. Eu quero ser guiado pelo Espírito, porque Ele tem o melhor para mim. Diga para esse jovem que está do seu lado, hoje não é só sobre você ter o Espírito, mas é sobre o Espírito te ter aqui hoje. Ele vai te dominar. Ele vai te dominar. Ele vai te guiar. Ele vai te direcionar. Porque quando eu sou guiado pela embriaguez, quando eu sou guiado por esse vinho que lá fora se oferece, a palavra que nós lemos no texto juntos, esse vinho traz dissolução, e a palavra dissolução significa aquilo que se fragmenta, aquilo que se dissolve, aquilo que passa. Então até veio, mas passou, é rápido, dissolúvel. E Paulo está dizendo que quando eu me envolvo com isso, coisas que são eternas se dissolvem. Muitas das coisas que pessoas deixaram de viver, porque se tornaram solúveis na vida dela, foi porque elas se envolveram com esse vinho, se envolveram com a busca daquilo que é prazeroso em um momento, se envolveram com a busca daquilo que poderia assistir eles ou ela naquele momento, mas esqueceram de olhar para aquilo que é eterno, e o que é eterno é o propósito, e o propósito não é aquilo que Deus tem para oferecer, que aquilo que o mundo tem para oferecer, mas aquilo que Deus tem para oferecer. E a manutenção desse propósito se dá pela vida cheia do Espírito, irmãos. Não tem segredo, escuta o que eu vou dizer, não tem segredo, irmãos. Eu já fui jovem, não, né? Eu já fui porque parecia que eu sou velho, eu ainda sou jovem. Mas eu fui muito mais jovem do que eu sou hoje, irmãos. Né? Hoje eu vou chegar, agora novembro, tá chegando, irmão. Semana que vem é meu aniversário, dia 7 de novembro. Chegando a 36 anos, irmão. Calma, eu sei que isso não parece, né? Não sei se você ia falar isso.
36 anos, irmãos, mas eu já tive 15, já tive 14, 13, 16, 17, como vocês estão aqui. Eu já fui jovem. E como jovem eu sei como é lutar contra o vinho. Eu sei como é lutar contra os prazeres momentâneos. Eu sei como é lutar contra aquilo que vem para tentar nos fazer se envolver com aquilo que é devassidão, dissolúvel. Mas eu aprendi que não há outro caminho a não ser cheio do Espírito Santo para lidar com tudo isso. Vocês não têm noção do que vocês estão recebendo e ainda vão receber até o final desse congresso. Muitos destinos aqui vão ser mudados pelo fato de vocês estarem aqui nesse sábado sendo cheios do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Alguns passos que seriam dados não vão ser mais dados, porque vocês estão saindo daqui cheios do Espírito Santo. Algumas atitudes que seriam postas não vão ser, por quê? Porque aqui o Espírito Santo está ministrando na vida de vocês, dizendo, não vai, não faça, não entra, não se envolve. E aqui é o lugar que a gente luta contra os nossos desejos e prazeres. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. A busca por ser cheio é o caminho. E Paulo dá essa ordem, por isso que Paulo usa o termo não, no termo aqui é ordem, não. A conjunção aqui é de ordem no grego, não se embriaguem, não, recuem disso, evitem isso, lutem contra isso. Como eu falei, é uma cultura que cerca essa igreja. E a cultura que cerca essa igreja representa hoje a cultura desse mundo que nos cerca. E a cultura desse mundo que nos cerca tem as suas bandejas com as suas taças de vinho, dizendo, é só um gole, é só um pouco, é só um momento, é só essa situação. Mas ao tempo que a gente está cercado por essa cultura, dentro de nós há um espírito dizendo, não vai, não aceita, não se envolve, porque isso vai trazer dissolução para a sua vida, e o que eu tenho para você é eterno para durar. Por isso que Paulo usa um termo que eu gosto muito, irmãos. Quando ele usa a expressão encher aqui, ele usa o termo grego pleusteon. Pleusteon, o que significa isso? Significa aquilo que se enche diariamente. Paulo não usa o termo de aquilo que se enche uma única vez. Paulo usa o termo daquilo que se enche no sentido de que é rotina. Então quando ele diz, sejam cheios do Espírito, não é sobre um culto. Sejam cheios do Espírito, não é sobre um dia, não é sobre um momento. Paulo estabelece algo que precisa ser diário na nossa vida. Hoje eu vou estar cheio, irmão, amanhã já está vazio de novo. Você precisa entender que o nível que a gente precisa buscar do Espírito não é numa ideia de um reservatório, onde eu me encho aqui, Vinícius, estou cheio, vai durar um mês esse congresso, vai nada, se você molha amanhã você peca. Amanhã a vontade já vem. Amanhã o vinho já está na porta batendo, dizendo, toma um gole. Amanhã a cultura já está nos cercando. Mas amanhã eu vou ser cheio como eu fui cheio aqui hoje. E segunda, eu vou ser cheio como eu aprendi lá no congresso. E terça, eu vou ser cheio. Eu preciso estabelecer a rotina de ser cheio do Espírito Santo na minha vida. Não é sobre 2 horas, 3 horas de culto. Não é sobre um domingo, uma quarta, uma sexta. É sobre diariamente buscar o Espírito na minha vida. É isso que Paulo quer de nós. A busca constante. Quem tomou café aqui hoje, irmãos? Levanta a mão. Quem almoçou aqui hoje? Isso. Deixa eu falar algo. Você consegue ficar uma semana, irmãos, sem tomar café, almoço, e falar assim, rapaz, esqueci que eu não tomei café? Ih, tinha que tomar café? Ué, tinha que almoçar hoje? Ih, caraca, 15 dias que eu não almoço. Alguém consegue? Consegue? Por quê? Porque tem um negócio chamado corpo. E esse corpo precisa disso, senão você morre. Então, há um relógio biológico dentro da gente. E o meu relógio biológico é rápido, irmão. Eu fico com fome toda hora, irmão.
Agora que eu operei meu joelho, né? Sofri uma lesão, tava até falando com o Billy ali, eu sofri uma lesão muito séria, tem 8 meses que eu tô recuperado. Eu rompi os 2 ligamentos, o LCA, o LCP, e rompi os 2 meniscos, o medial e o lateral. Jogando bola, meu joelho vai parar aqui atrás, irmão. E eu consegui fazer a cirurgia, tô recuperando. E o médico deu uma orientação, né? Fisioterapia e dieta e academia. Não fazia nada disso, irmão. Ele falou, fisioterapia porque o joelho não volta, dieta porque se engordar, você força o joelho, não adiantou nada ter operado, e academia justamente para perder o peso, você precisa perder, que se for muito tempo parado. Eu fiquei quase 3 meses com o joelho pro alto, só comendo, vendo série, irmão. Maratonava todo dia série, irmão. Todas que você fala aí, a gente conversa no final ali, e eu vou dar spoiler de todas para você, que o pessoal não podia andar, não podia fazer nada, só orava ali a Bíblia, culto, o pessoal ia lá me buscar, botava sentado. Então, engordei bastante. E aí, quando eu voltei a andar, já fazer os exercícios, o médico falou, corre para uma academia, senão você vai forçar a operação, que você não pode ter o peso lá. E graças a Deus, foi até bom que eu gostei, irmão. Hoje minha esposa virou uma rotina nossa, não é sacrificante. Eu acho legal hoje ir, fazer lá os exercícios, melhorou muito a minha saúde. E eu aprendi que tem as horas de comer, irmão. Eu comia a hora que eu quisesse, irmão. Eu acordava, comia 2 vezes, negócio de jantar. 11 horas da noite fazia uns pratos assim, fortes, entendeu? Arroz, feijão, farofa, macarrão. Eu sou daquele que mistura macarrão com farofa, irmão. Quem come macarrão com farofa aqui? Eu amo macarrão com farofa. Coisa raiz. Eu boto farofa até no estrogonofe, se deixar, irmão. Eu sou farofeiro. Se deixar macarrão, o estrogonofe com farofa fica top. Quem não comeu, coma. É bom demais. Então aí o médico falou, rapaz, você tem que parar de jantar, cara. Porque quando você janta, teu corpo não metaboliza. Você vai dobrar e sair, mano, não adianta. Então, na janta você faz um filé, um peito de frango, você faz um integral. Estou aprendendo isso, irmão. Mas até eu acostumar, pensa na luta, irmão. Eu comi um negócio aqui, 8 horas da noite, tinha que jantar, que é o horário. Eu confesso que ainda não estou conseguindo respeitar 8 horas, já estou respeitando o que tem que comer. Mas às vezes passa. E aí eu falo, amor, estou com fome, amor. São 10 horas ainda, 9h30. Já está vazio, amor. Meu Deus do céu. E toma suco e não sei o quê. Mas está lá, estou seguindo a rotina. Por que eu estou seguindo a rotina? Porque eu entendi que se eu não seguir, isso vai fazer mal para mim mesmo. Então, olhei para a rotina e falei, rotina, vou ter que te encarar de uma maneira que eu preciso mudar para que eu tenha uma vida melhor. Mas por que quando a gente olha para a vida espiritual, a gente negligencia, irmãos? Quando a gente olha para a vida física, o médico fala, para que senão vai infartar, tu para amanhã. Para que senão vai dar um troço, tu dá teu jeito. Mas Paulo está dizendo aqui para parar de algo que não é sobre a influência do corpo, mas a influência do espírito. E deixa eu dizer algo, muito pior do que um infarto é morrer na eternidade. Muito pior do que um problema físico nesse tempo é você perder a sua alma porque você quis viver uma vida de embriaguez e não cheio do Espírito. E o céu está dizendo para a gente hoje, olha para a sua rotina, encara ela como algo essencial, a vida de ser cheio. Assim como você não esquece que tem que comer, que tem que escovar o dente, que tem que tomar banho, que são hábitos da sua rotina, assim não esqueça que você todo dia precisa da porção do Espírito dentro da tua vida. Acordou, tomou café, devocional. Foi para o trabalho, chegou em casa, oração. O quê? Eu tenho que estabelecer ser cheio do Espírito na minha rotina. Eu não posso simplesmente achar o dia que eu tenho que orar, que eu tenho que ler, que eu tenho que buscar. Todo dia eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu vi algo um dia desse na internet, eu achei legal. O rapaz falou, deixa eu dar uma dica aqui, para você ser cheio do Espírito Santo todo dia e não esquecer nunca mais. Aí ele falou, pega teu celular, foi numa igreja, eu vi um vídeo, pega teu celular, pegou o celular, coloca na Bíblia, aí colocou na Bíblia, isso. Agora pega o celular e a Bíblia, bota debaixo da cama, botou debaixo da cama, agora vai dormir. E bota para despertar no outro dia. Quando despertar, a Bíblia vai estar onde? Debaixo da cama, tu vai ter que ajoelhar para pegar, já está de joelho, já ora.
Ajoelhou mesmo, tem que pegar, ajoelhou. Quando tu pegar o celular, ele está onde? Dentro da Bíblia. Tu vai ter que abrir a Bíblia, já lê. Pronto, já fez a tua rotina ali. Então, quando for dormir, todo dia, bota o celular dentro da Bíblia, irmão. Eu falei, é mesmo, né? Vou fazer isso lá na igreja com os jovens. E esse é o segredo. Vai dormir? Bota aqui, ó. Porque quando tocar o aplicativo, o Zap, chegou notificação. Tu já abriu, já estou aqui, já estou no texto. Não esqueço nunca mais de ler a Bíblia. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o que eu vim trazer de Deus para nós aqui nessa tarde é: você vai mudar a tua rotina depois desse congresso. Diga para esse jovem, pega na mão dele e fala: hoje tu muda a tua rotina, tá? Tu vai dar tempo para aquele que precisa de tempo. Tu vai cortar algumas coisas do teu horário, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Para de ver dorama, irmão. Segura um pouco, vê de vez em quando. Não sou contra o dorama, não. Eu gosto também, mas vê menos. Vamos orar, né? Tem um bom aí, ó, médico advogado. Depois vê no dorama lá, me amarro nesse. Vê lá, eu gosto de dorama, minha esposa gosta, mas tem hora para tudo, irmão. O problema é que você está se envolvendo muito com as coisas dessa terra, e se você der mole, você vai se embriagar. Se der mole, você vai cair na taça de Dionísio, e o céu está dizendo: eu não quero isso para você, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Então é tudo uma questão de ajustar a tua rotina. John Piper vai dizer que as redes sociais vão servir para mostrar que naquele grande dia o nosso problema nunca foi tempo, e sim prioridades. Você tem tempo, irmão. Jovem, então, o que não falta é tempo. O problema é que você não está conseguindo administrar o teu tempo com aquilo que precisa de tempo. E o que precisa de tempo é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque ser cheio do Espírito Santo sem ter tempo com Ele é impossível, não consigo, não tem como. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo como? Sem ter tempo com Ele? Mas hoje a gente está aqui para ter tempo com o Espírito Santo de Deus. E você está aí desde manhã já tendo tempo com Ele. O servo do Senhor que trouxe uma adoração poderosa aqui já ativou um tempo que você está tendo com o Espírito Santo aqui nesse lugar. Você consegue sentir Ele aqui nessa tarde? Você consegue sentir Ele aqui nessa tarde? Eu queria que você um minuto adorasse a Ele nesse lugar, porque há um vento do Espírito aqui nesse lugar. Há um sopro dele aqui, 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 há um sopro dele aqui. Você precisa entender que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nossos desejos mudam. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nossos desejos mudam, e aquilo que parecia impossível de viver torna possível. Porque a vida de santidade, falando para a juventude, dentro desse contexto que a gente está inserido, fala: como é que eu vou viver essa santidade? Parece impossível viver ela, que se prega, que se cobra, que se ensina. Como é que eu chego nessa santidade? A gente chega quando a gente é cheio. Não tem como buscar uma santidade sem ser cheio, porque buscar uma santidade sem ser cheio é legalismo. E legalismo não te leva a santidade nenhuma. Legalismo só te escraviza. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, por meio dessa vida cheia, você alcança uma vida de santidade, sim. O que eu vim falar nessa tarde é que nessa geração ainda é sim possível ser santo. É só ser cheio do Espírito Santo. Não tem como alguém que é cheio viver uma vida em devassidão. Não, quem é cheio vive em santidade. Esse é o caminho. Ser cheio do Espírito Santo é ser preenchido por Deus, a ponto dos vazios, que às vezes nos faz buscar aquilo que não existem mais. Charles Spurgeon, falando desse texto, ele fala algo interessante. Ele fala: o que Paulo quer fazer com a aplicação ser cheio do Espírito Santo é que Paulo quer colocar a igreja cheia ao ponto de não ter vazios que ela possam buscar preencher a partir de outro lugar. Qual é o problema hoje? O problema hoje é que a gente tem até Deus, a gente até está aqui, mas ainda tem coisas vazias aí, que você olha e fala: como é que eu preencho? E está tentando preencher em outros lugares. Só que não existe outro lugar que se preencha esse vazio, a não ser cheio do Espírito Santo.
Então Spurgeon diz que ser cheio do Espírito Santo é ser completo. Só há essa vida completa quando a gente está em Deus por meio do Espírito. Hoje, galera, a gente teve agora, mês passado, o Setembro Amarelo, né? Passado não, retrasado. Não, passado, a gente está até em outubro. E eu vim conversando com uma galera sobre isso na internet, a gente fez um estudo, um papo que rolou, e teve uma jovem que falou sobre isso. Ela falou: eu lutei por esse desejo, né? Quase que eu fiz o que não era para fazer, quase que eu me suicidei. E ela contando a experiência do Setembro Amarelo, ela falou: por quê? Porque eu olhava para a minha vida e achava que tinha algo faltando que a igreja não conseguia preencher. E eu falava: eu não vou aguentar viver com esse vazio. Era um buraco tão grande que eu não sabia explicar, eu não sei explicar, me levava a crise de ansiedade, eu não conseguia explicar, me levava a ter crises no meu pensamento, a ponto de eu achar que só se resolveria se eu tirasse a minha vida. Até que eu entendi e fui ministrada por uma palavra que dizia que o Espírito Santo nos completa. Ele é aquilo que completa o que falta. E ela falou que aprendeu isso a partir de Atos 1, quando tem a ascensão de Cristo. Porque a ascensão de Cristo é Cristo subindo aos céus e deixando os discípulos com um buraco. E ela falou: como é que os discípulos iam olhar e dizer: cadê ele agora? Cadê Cristo? Ficou um buraco. Só que Cristo, antes de subir, falou: está descendo um semelhante a mim, que preenche a lacuna do buraco que existia. E ela falou: eu entendi que a descida do Espírito Santo não é só sobre rodar, sobre pular. E eu sou pentecostal, gosto disso. Mas a descida do Espírito Santo é para preencher um vazio que existia. Então hoje eu quero profetizar que todos os vazios que existiam na sua alma estão sendo preenchidos pelo Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra. O Espírito Santo preenche agora, preenche agora, preenche agora todos os vazios que você anda sentindo. Ei, jovem, ele é a resposta para esse vazio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A ascensão foi Cristo subindo, mas o Espírito Santo descendo. Cristo foi, mas o semelhante a ele veio para preencher. E hoje ele está aqui, preenchendo. E eu concluo mostrando que Paulo, nesse texto, quer fazer uma correlação entre vida cheia do Espírito Santo versus vida cheia do vinho. Eu falo esses 3 pontos e encerro. Vida cheia do Espírito Santo versus vida cheia do vinho. Paulo nos desafia a considerar que existem 2 fontes de influência nesse texto. A fonte de influência, Espírito Santo, e a fonte de influência, vinho. E qual dessa fonte eu procuro, essa fonte vai determinar para onde eu vou. Olha o que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho. Primeira fonte, a qual há dissolução. Como eu falei, a palavra sote aqui no grego diz que é uma vida de desperdício, de prazer, uma vida sem limite. E Paulo está dizendo: quando eu escolho a fonte vinho, eu escolhi viver uma vida embriagada, dominada, uma vida que tende a ser descontrolada, uma vida que tende a buscar prazer imediato, uma vida sem direção. Porque todo aquele que é embriagado perde o sentido para onde está indo, irmãos. Por isso que no Brasil tem uma lei que se chama lei seca, onde não se pode encontrar nenhum miligrama, acho que é assim que se mede, de álcool no seu sangue. Por quê? Porque se você pega a direção embriagado, você está irresponsavelmente guiando um veículo, porque embriaguez e direção não combinam. Então todo aquele que se embriaga é aquele que perde a direção. Então Paulo está dizendo: a fonte da busca por vinho é viver uma vida sem direção. Quando eu decido por essa fonte da embriaguez, eu escolhi não dar mais direção na minha vida. E muitos têm buscado isso.
Muitos hoje, irmãos, têm buscado essa fonte temporária de prazer que faz com que eu sinta algo ali, me satisfaço ali, mas depois isso acaba. É um ciclo de prazer, remorso, prazer, remorso, prazer, remorso. Essa é a fonte do vinho. E Deus me trouxe aqui para dizer que hoje esse ciclo vai ser quebrado na sua vida. Juventude, para de se envolver com aquilo que dá prazer, e em sequência o ciclo traz remorso. Prazer, remorso. Prazer, o que quebra esse ciclo? O Espírito. Porque o Espírito faz com que eu não sinta mais remorso, e sim arrependimento. Remorso faz eu viver no ciclo, arrependimento faz eu mudar e olhar para aquilo e dizer: não quero mais isso na minha vida hoje. As pessoas hoje vivem uma vida em remorso, não em arrependimento. E quando eu enxergo o meu erro, mas não me arrependo dele, eu vivo esse ciclo. Esse ciclo que vai se guiando. Janeiro, fevereiro, março, abril, também outubro. E você está preso nesse ciclo. Vem, adora, sente Deus, e sente mesmo. Chora, abraça, tem comunhão. Mas quando você sai daqui, se envolve com prazer, se envolve com vinho. Entra no ciclo, remorso, choro, não queria, vou parar, volta. Culto, congresso, camisa, sai daqui, vai para o ciclo. Quem está pregando para você é alguém que viveu esse ciclo. Quem está pregando para você é alguém que viveu esse ciclo. Há anos atrás, fui jovem como você, eu vivi no ciclo da pornografia. Onde eu vinha para a igreja, cultuava, adorava, ficava firme, uma semana, um mês, 2 meses, depois caía na pornografia. Chorava, me arrependia, não quero isso. Volta, fica firme, vai para o culto, presença, e era um ciclo, porque eu só tinha remorso pelo que eu fazia e não me arrependia daquilo. Até o dia que eu entendi que eu precisava confessar para ter cura. Porque a Bíblia diz que quem confessa alcança cura. E depois de curado, eu entendi que eu precisava buscar isso. Ser cheio. Ser cheio. Eu não estou dizendo para você que quando você sair daqui, os desejos não vão bater na sua porta. Mas estou dizendo que quando os desejos bater, você corre para ser cheio do Espírito Santo. Você corre para ser cheio do Espírito Santo. Eu aprendi algo num curso que eu tive falando para a juventude, no tempo que eu dava aula e era líder lá da juventude. Eu aprendi que a pior coisa para o jovem é a ociosidade. Você sabe o que é ocioso? Ficar sem tempo, ficar sem fazer nada. O jovem não pode ficar sem fazer nada, irmão. Você está aqui de manhã, não está? De manhã, de tarde, vai estar à noite. Posso fazer uma pergunta bem sincera? Deu vontade de pecar? Sabe por que não deu? Porque você está aqui preenchido. Está fazendo. Está em movimento, está aqui, está dançando, está cantando, e aqui a gente não sente vontade de pecar, porque aqui a gente está envolvido pelo Espírito, por Deus, mas o problema é quando a gente vai lá para fora, fica com tempo, aí fica com tempo, aí olha para um lado, olha para o outro, vamos preencher esse tempo, né? Aí a carne fala: preenche com vinho, preenche com prazer momentâneo, preenche. Aí nessa hora, sabe o que tem que fazer? Correr para a presença do Senhor dizendo: Deus, eu não vou pecar, aprendi a senha, vou para a Bíblia, vou para o joelho, vou dar um jeito, mas eu não vou cair naquilo que o diabo quer que eu caia. Então que você nessa tarde seja cheio dele, que você nessa tarde encontre essa fonte de ser cheio do Espírito Santo. Porque nós vemos nesse texto que a fonte, vinho, produz as obras da carne. Mas a fonte, Espírito, produz o fruto. Então aquilo que eu estou cheio é aquilo que determina aquilo que eu estou ando produzindo. E nessa tarde,
O Espírito Santo falou isso comigo quando eu estava vindo para cá no carro. Nós somos produtores daquilo que a gente se envolve com a fonte. Se a sua vida está se envolvendo na fonte vinho, a tua vida vai produzir obras da carne. Não tem jeito, irmãos. Se é carnal, todo jovem que se envolve com vinho é carnal. Mas todo jovem que se envolve com o Espírito é espiritual. O fruto do Espírito é produzido por uma vida cheia dele. E hoje, nessa tarde, o que eu quero te dizer é que você não é e não vai ser produto ou obra de produzir obras da carne, não. Esse negócio de que essa geração é carnal, eu repreendo isso em nome de Jesus. Essa geração é espiritual. Sim, tem os carnais, sim, tem aqueles que não querem abandonar o vinho, mas tem aqueles que decidiram vir para o altar, vir para a presença, dizer: a minha vida é a vida que o Espírito quer que ela seja. Eu quero impactar a minha comunidade, eu quero impactar o meu tempo, porque Paulo diz que essa vida cheia do Espírito, olha o que o versículo 19 aqui eu fecho, ele conclui que essa vida está automaticamente conectada à liturgia. Eu li isso aqui, achei interessante em casa, porque ele fala 18 sobre vinho e cheio, o 19 ele fala, falando entre vós como salmos, com hino, com cânticos espirituais, com cânticos de salmos, louvando ao Senhor. Paulo começa a falar de culto. Você percebe? Ele está falando do que ter, do que não ter, e conclui o contexto falando de culto. Porque ele está querendo dizer que quem é cheio do Espírito Santo presta o culto certo. Porque a fonte desse culto certo é o Espírito. Como eu falei, culto por culto, o culto a Dionísio existia. Só que o culto a Dionísio era fabricado pela embriaguez e pelo vinho que se servia. Aí Paulo conclui dizendo que o culto a Deus é fabricado pelo quanto nós somos cheios do Espírito Santo. Porque não é sobre a liturgia de prazer, sobre a liturgia de mudança. Porque prazer por prazer o culto a Dionísio dava, mas mudança só o culto onde o Espírito é a fonte que existe a mudança. Posso tentar melhorar isso? Paulo está tentando mostrar para a igreja que tem um culto que é bom, mas não muda. Tem um culto que é legal, mas não transforma. Tem um culto que é mas saem pior do que entraram. Tem um culto que tem alegria, todo mundo sai rindo, mas não transforma ninguém. Agora tem um culto com salmos, com cânticos, com hinos a Deus. O culto é central em Cristo, em Deus. Então, para resumir, para a gente orar, quando o culto é a Baco, ou a Dionísio, ou vinho, a centralidade desse culto é o homem para ter o prazer que o culto oferece. Mas quando o culto é guiado pelo Espírito de quem é cheio dele, não é sobre a gente sentir nada, é sobre Deus sentir a partir do que a gente entrega. Deixa eu dizer algo para você, irmãos, isso é muito sério. Aqui não tem não, só lá em Manguariba que tem, uma geração que vem para o culto e fala assim: o culto não foi bom, o congresso não foi bom esse ano. A pergunta é: o congresso é para você? Não entendi, é você que mede o congresso? Tu está recebendo alguma coisa aqui? Culto que se mede a ponto de alguém sentir é o culto a Dionísio, que era prestado em volta das pessoas que participam desse culto sentir alguma coisa. Culto a Deus é sobre ele sentir. Porque tem culto que a gente sente muita coisa e Deus não sentiu nada. Como diz a canção, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, eu quero mergulhar. Porque esse negócio de culto que chora, ai, quebrou tudo. Quebrou o quê, irmão? O céu está lá, inteirinho, no mesmo lugar. Culto é para Deus ser adorado e contemplado. E por graça e misericórdia, Ele manda a glória de volta para a gente, para falar: sente aí. Então esse congresso já é uma bênção, porque eu tenho a certeza que o dono do culto está recebendo ele agora, em nome de Jesus. Como era
o modelo do Antigo Testamento. Porque a gente fala muito sobre sacrifício e acha que o modelo de culto sacrificial acabou. Sabe que sacrificar e culto continuam interligados, irmão? Quem disse que sacrifício e culto acabou? O que acabou é sacrifício para a expiação dos nossos pecados. Cristo é o Cordeiro Imaculado que foi morto e o Cordeiro Perfeito, a partir dele não há mais sacrifício para perdão. Nós recebemos perdão por intermédio de Cristo. João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra, há um advogado no céu que intercede por vós, a saber, Cristo Jesus. Pedro diz que nós não fomos comprados nem por prata, nem por ouro, ou qualquer coisa perecível, mas a saber, fomos comprados pelo precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, o sangue de Jesus. Então, sacrifício para ser perdoado e ser salvo, a gente não precisa prestar não. Cristo já prestou na cruz. Mas sacrifício para culto e adoração ainda existe. Romanos 12, 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso... Quem está comigo? Apresentai o vosso... No 3, corpo, todo mundo. Apresentai o vosso... Porque esse é o vosso culto racional. Então você percebe que a ideia de sacrifício para cultuar não acabou? Só que antigamente eu preparava um animal, trazia para o sacerdote, para ele avaliar, para ele entregar no altar, e aí o culto era entregue. Hoje é a minha vida como sacrifício no altar, aonde Deus recebe a minha vida como culto. Sou músico, irmão, estava ali falando com o Billy da galera top, batera, falei, sou músico, mas culto e adoração é muito mais do que música, irmão. A gente associou culto e adoração à música. Culto é vida. O que Paulo quer mostrar ali é que a vida no altar continua existindo. Só que antes a vida era de um animal. Hoje é a tua vida entregue para Deus. E Deus olha para a nossa vida e recebe ela como um culto agradável, dizendo: eu contemplo o culto dela. Quem trouxe culto aqui para entregar? Quem trouxe culto para entregar? Quem trouxe a vida para entregar, dizendo: está aqui, Deus. É minha vida, Deus. Está aqui, meu culto é esse.